os slides aqui, mas eles não vão rolar, né? Então eu vou trazendo e dependendo eu viro a câmera e mostro também, porque vão ter coisas que vai ser bem melhor mostrar no slide. A gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo circadiano, que é um relógio que nós temos naturalmente no corpo, né? O ciclo circadiano e a relação dele com o nosso sono e com a nossa saúde. E por que eu escolhi esse tema, né? A gente está vivendo um momento de mudança de rotina para quase todas as pessoas. Todos aqueles que não tinham o hábito de trabalhar em casa estão sendo colocados nessa mudança de rotina, tendo que se adaptar a novos horários, a estar com os filhos, a estar com a família. E às vezes o melhor horário para trabalhar vai ser muito tarde da noite, e isso impacta na saúde, né? E a gente vai entender um pouquinho o que a gente pode fazer para melhorar aquilo que a gente consegue mudar, né? E como que a gente pode ir adaptando a nossa alimentação no decorrer do dia, mesmo em meio a tantos desafios que a gente encontra para se alimentar de uma forma mais saudável, estando em casa, né? A gente vai ir trilhando esse caminho juntos por aqui. Então a gente vai ver como que a questão de praticar atividade física, a alimentação, a rotina, hora de acordar, hora de almoçar, hora de ir dormir e como que eu me preparo para esse ir dormir interfere na minha saúde. Eu vou virar a câmera aqui que eu vou mostrar para vocês esse mapinha bem legal aqui do ciclo circadiano, que ele traz para a gente realmente esse horário, né? Onde a gente tem aqui às 6 da manhã e vem o dia, né? E a gente tem a noite. Então, o dia, ele é muito mais... a gente é muito mais preparado durante o dia para realizar algumas atividades que a gente vai listando aqui no decorrer. E a gente vai entendendo que à noite nós somos programados já para ter uma atividade menor. Embora o nosso corpo tenha uma capacidade muito grande de se adaptar, a gente vai entender por que algumas pessoas elas rendem mais de dia ou rendem mais à noite, ou o que vai dificultar mais esse sono ou vai facilitar mais esse sono quando a gente chegamos à noite, né? Um horário eficiente para a gente conseguir despertar, e eu tenho vivenciado isso na prática, né? Porque eu sempre acordei cedo. E ultimamente eu tenho andado num sono, assim, medonho, né? E eu tenho... há dias que eu não consigo, realmente o corpo está cansado e quer dormir, está muito frio. E eu acabo ficando na cama até um pouquinho mais de 8. Aí eu já levanto 8h30, 9 horas e o meu corpo não sai da cama com a mesma disposição que quando eu acordo mais cedo. E realmente, quando a gente vai olhar para o ciclo circadiano, o melhor horário para esse despertar é de 6 horas da manhã até as 8 da manhã, que é o momento em que a gente começa a ter o declínio da melatonina, né, que é o hormônio conhecido como hormônio do sono, mas ele é muito mais que isso, né? Ele é o hormônio que é liberado durante o sono, mas a função dele é regenerar o nosso corpo. E a gente tem um aumento de cortisol. Então, ali pelas 4 da manhã, a gente já começa a ir reduzindo essa produção de melatonina e aumentando esse cortisol. De 6 às 8 horas é um horário que eu tenho um pico de cortisol, então me favorece esse despertar. E existem aquelas pessoas que têm problema com o cortisol, que não tem esse aumento de cortisol natural no corpo por algum problema com adrenal, e eles têm que dar, como se diz, ir lá e tomar aquele café. Não despertam enquanto não tomar aquele café. Uma boa saída é também olhar para o sol, né? Porque quando a luz entra em contato com o sol, ela vai mandar essa mensagem para parar a produção de melatonina. Então, uma boa saída é olharmos para o sol. Porque se tudo meu é tomar café o tempo todo, é como se eu estivesse fazendo o meu corpo funcionar às chibatadas, né? Então, isso vai causar um prejuízo a longo prazo. Quando chegamos ali pelas 9 horas da manhã, mais ou menos, então é interessante que a primeira refeição do dia, ela seja feita entre 6 e 8 da manhã. Porque eu vou estar me preparando, né, para quando chegar ali para as 9 horas, eu já ter esse início mais efetivo da produção de serotonina, que vai ser uma coisa que vai realmente começar ali pelas 9 horas da manhã. E o exercício físico, ele é muito interessante pela manhã,
e pela tarde, onde eu vou detalhar um pouquinho mais à frente aqui. Mas ali, quando dá ali 8, 9 horas da manhã, é o horário que a gente tem o maior pico de testosterona. Então é bem legal a atividade física ser feita pela manhã, porque você vai ter a testosterona que favorece, né, essa prática de atividade. Vai favorecer também o ganho de massa, a energia e tudo mais, né? Então é bem interessante. Às 9 da manhã, a gente para essa produção de melatonina e aumenta a produção de serotonina. O interessante, né, é a gente entender que a mesma serotonina também se converte em melatonina à noite. Então, eu tenho o cessar da produção de melatonina e eu começo a ter a produção de serotonina durante o dia e à noite eu vou ter a redução dessa serotonina e aumento da melatonina, que é onde ela começa a ser produzida. A gente vai ter aqui um esqueminha que eu fiz, onde a gente vai visualizar o triptofano, né? O triptofano, eu vou trazer os componentes um pouquinho mais à frente, onde a gente encontra na dieta, mas o triptofano ele é muito encontrado na banana, na aveia, né? E a gente vai ter, com a ajuda da B3, a gente vai ter a conversão desse triptofano em 5-HTP, e esse 5-HTP, com a ajuda da B6, ele vai ser convertido em serotonina, que com a ajuda do magnésio, ele vai ser convertido em melatonina. Então, é muito interessante a gente começar a entender que, para as funções do nosso corpo, é uma cascata, onde tudo vai dependendo de tudo. E todos os nutrientes, eles vão ser importantes, né? Então, não existe um nutriente milagroso. São nutrientes que se correlacionam e, juntos, eles vão trazer esse equilíbrio que a gente tanto fala e tanto busca. O triptofano, a gente encontra ele no peixe, na banana, na aveia, nas amêndoas, no cacau, né? Na castanha de caju. A B3, que é a niacina, ela é muito encontrada nos alimentos, a levedura, a carnes magras, aves, fígado, leite, gema de ovos, cereais integrais, vegetais de folhas como brócolis, espinafre, aspargos, cenoura, batata doce, frutas secas, tomate, abacate. A B6, que é a piridoxina, ela é muito utilizada também em cereais integrais, semente de girassol, feijões, como soja, amendoim, o próprio feijão, aves, peixes, frutas, aí entra banana, tomate, abacate como os principais, e os vegetais, o espinafre é muito rico em B6. E magnésio a gente vai ter todos os verdes folhosos, então se torna muito fácil, né, a gente conseguir dar esse aporte de magnésio, né, na dieta, os verdes folhosos. A semente de abóbora, ela é muito rica em magnésio. Ela também vai ter um complexo B, vai ter um pouco de triptofano. Então, é bem legal a gente entendendo que tudo tem um pouquinho de cada coisa, né? Vão ter aqueles alimentos que são mais ricos e tem aqueles alimentos que vão se complementando, né? Isso é muito interessante. E a gente entendendo que esses simples alimentos, se eu consumo eles diariamente, ele vai favorecer o meu bem-estar durante o dia, então eu vou ter um controle da saciedade, porque a serotonina, ela é também conhecida como neurotransmissor da felicidade. Então ela vai favorecer o humor, o bem-estar, a saciedade, né? E vai contribuir para a produção de melatonina quando for à noite, que é a hora ideal para que eu produza melatonina. Depois eu volto nas receitinhas que eu coloquei aqui. Quando dá pelas 10 horas às 12 horas da manhã, é a hora que a gente começa a aumentar dopamina e adrenalina. Então se torna um excelente horário para a gente fazer trabalhos, fazer reuniões. É um momento em que a gente está em estado de maior alerta, né? A gente vai estar mais ativo. E é um excelente horário para almoçar. Então, almoçar ali até as 13 horas é o ideal. Então, até 12h50, por exemplo, está almoçado, né? Dentro desse horário de 10 horas até as 12 horas aí. É legal. E às 13 às 14 horas é o horário que eu acho que quase todo mundo adora, né? Que é aquele horário em que a gente vai ter a redução dessa adrenalina, né?
A gente tem também uma redução das atividades digestivas. É aquele horário em que a gente quer descansar, né? O corpo vai pedir, vai dar aquela esfriada, vai bater um pouquinho de letargia, que é um momento realmente perfeito para o descanso, né? O momento da siesta ali. Então, não é um horário adequado para a gente estar almoçando. E tem muita gente que acaba tendo que fazer, né, as refeições nesse horário, ou se habituaram. Tem aqueles que realmente o corpo se adapta muito bem. Isso aí, Karina, a famosa cesta. Se adapta muito bem a almoçar às 13 horas e já tem pessoas que não se adaptam. Eu, por exemplo, eu não consigo almoçar depois de 12h30. Eu sinto que a minha digestão já não é a mesma quando eu preciso fazê-lo. Das 15 horas às 16 horas, a gente começa a ter uma queda da parte intelectual. Então, esse horário é um horário, no caso, ia até às 17 horas, né? É um horário em que a nossa atividade física ela é uma boa alternativa para a gente despertar e dar novamente aquele up, né? No sistema mesmo cognitivo. E a gente vai ter nesse horário da tarde uma melhor coordenação motora. Então, atividade física, trabalhos manuais, tudo isso vai ficando mais favorecido nesse período da tarde. O interessante é que às 17 horas a gente tem uma melhor força muscular e maior eficiência cardiovascular, né? É mais ou menos, claro que isso vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa, mas são os horários assim, e eu fui fazendo a correlação com a minha vida. E, por exemplo, quando eu estava treinando, era interessante que esse horário de 17 horas, 18 horas, era um horário que eu adorava estar na academia, né? Eu não podia ir muito tarde também, porque não me fazia bem. Esse horário, a partir das 15 horas, já é um horário onde a cafeína já não é tão recomendada. Porque a cafeína, ela leva em média de 6 a 8 horas para ser eliminada, né? Só que existem pessoas que têm o metabolismo da cafeína lento. Então, quem tem o metabolismo de cafeína lento, ele vai demorar mais tempo, né? Sim, Karina, seria no caso, a partir das 15 horas já não é tão legal tomar muita cafeína, né? Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, mas depois de 17 horas já fica mais desafiador, né? Para qualquer pessoa, porque já começa, se você soma aí mais 8 horas, né? Já vai ter um horário muito tarde para ser totalmente eliminado. E tem gente que é mais sensível à cafeína, tem aqueles que não eliminam com facilidade. Então, cada caso vai ser um caso. Mas a partir das 17 horas, principalmente, já é muito interessante já realmente cortar essa cafeína da dieta, né? 18 horas às 19 horas é um excelente horário para a gente jantar, né? E o interessante é que esse jantar, ele é muito eficaz quando é feito com uma baixa carga glicêmica. Ou alimentos de fácil digestão, né? Então, por exemplo, se eu gosto de jantar e comer arroz, feijão, eu vou comer uma proteína de boa qualidade para dar um equilíbrio, né? Verduras, legumes, para me trazer os nutrientes, eu tenho que lembrar lá do complexo B, tudinho que eu vou ir casando, né? Eu vou ter esses aminoácidos aí que vão favorecer a formação, a liberação da minha melatonina. E eu vou ter o complexo B, que também vai trazer isso com mais eficiência, o magnésio. E a gente tem também o zinco e outros nutrientes que participam ativamente, né, desse processo, que eles não são tão falados, mas eles também são importantes. Então, o interessante é a gente conseguir ter aquele famoso café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar de mendigo. Não sei se alguém já ouviu, mas eu ouvi o meu avô falando tanto isso. E outro dia eu vi essa frase citada por uma colega de nutrição. E eu achei assim fantástico, porque me arremeteu logo ao meu avô, que ele sempre falava isso. A gente tem que tomar café da manhã de rei, almoço de príncipe e o jantar de mendigo, né? Porque no jantar a gente vai ter, o corpo já está se movimentando para aquele momento de descanso, né? Então o meu corpo ele funciona mais ou menos em 12 horas de descanso e 12 horas de atividade.
Então, é bem interessante a gente começar a ir assimilando isso internamente, né? E trazendo isso e tirando tempo mesmo para se alimentar durante o dia. O que acontece? Quando a gente está ali na atividade, trabalhando o dia todo, e às vezes em casa, quando você está trabalhando em casa, quer se aproveitar ao máximo o momento, às vezes, que o filho dormiu, que o marido não tá, que o marido foi tirar um cochilo, ou que você está ali tranquila, né? Para poder realmente trabalhar. E muita gente pula as refeições, dá um tempo muito longo de refeição, e quando lembram de comer já é muito tarde da noite. Aí vão ter prejuízo no sono, não vão descansar com eficiência e vão começar a ficar mais cansados, mais letárgicos e tudo mais. Algumas pessoas também, após as 18 horas, elas precisam reduzir a atividade física. Então, principalmente depois das 18 horas, quem pratica atividades físicas competitivas, é bem interessante ela realmente não fazer isso após 18 horas. Por quê? O corpo, ele vai precisar de uma redução do cortisol. Quando eu faço alguma atividade competitiva, eu vou ter uma liberação muito grande de cortisol. E o cortisol, ele vai ser o contrário da minha melatonina, né? Quando o meu cortisol começa a descer, eu começo a aumentar a produção de melatonina. Agora, é interessante que algumas pessoas, quando fazem, a Sônia é expert nisso, né? Mas algumas pessoas, quando fazem atividade física de resistência, por exemplo, a musculação à noite, elas têm um descanso muito melhor no pós-treino. Eu, por exemplo, atividade física depois das 19 horas, para mim, não funciona. Porque aí eu já não durmo, eu vou conseguir dormir lá por meia-noite e não consigo realmente descansar. Então é interessante, após as 20 horas, o que acontece? O nosso corpo é como se ele começasse realmente a se preparar para dormir, né? Então o nosso corpo, ele começa a buscar esse equilíbrio para dormir. Então a gente evitar jantar depois das 20 horas. Então até as 20 horas estar jantado, né? Evitar álcool. Tem muita gente que às vezes fala assim que eu adoro tomar uma taça de vinho ou uma cerveja para relaxar. Realmente faz aquele efeito de relaxamento naquele momento. Só que prejudica o sono, porque não deixa a pessoa atingir aquele sono profundo. Quem tem esse hábito de tomar uma bebida alcoólica à noite, ele já vai estar mais acostumado, talvez o corpo se adapte. Mas quem não está tão acostumado, às vezes ele vai notar que no outro dia ele já amanheceu mais cansado, ele dormiu, ele não acordou, às vezes, horas nenhuma à noite. No entanto, ele não conseguiu descansar, né? Ele não teve aquele efeito da melatonina, porque o álcool paralisou essa liberação de melatonina. Então, ele não teve o efeito regenerativo da melatonina, ele não conseguiu ter o descanso que ele buscava. O açúcar também é muito interessante a gente reduzir esse açúcar à noite, porque o açúcar ele vai trazer um maior aceleramento mental, né? Tanto é que quem tem criança observa que às vezes quando dão doce para a criança à noite, ela fica elétrica, ela não dorme, né? E com a gente não é tão diferente, a gente vai ter essa maior ansiedade, esse maior funcionamento do cérebro, e você não vai conseguir, às vezes, encontrar esse relaxamento que a gente busca para conseguir pegar no sono. Evitarmos também, depois das 20 horas, o estresse mental. Então, evitar resolver problemas, né? Assistir noticiários, assistir filmes de drama, filmes de terror, né? Porque a gente vai ter esse início da liberação da melatonina. Então, para favorecer isso, a gente recomenda leitura, meditação, músicas relaxantes, trabalhos manuais. Tudo isso vai ajudar. Então, durante o dia, nós temos atividades que são favorecidas. É o momento em que a gente vai ter uma maior captação de ácidos graxos. Então, onde a gente vai poder, durante o dia, comer refeições com mais calorias, né? Nós vamos poder ter vamos ter um metabolismo glicolídico maior, então a gente vai usar mais a glicose que a gente consumir. Então, procurar comer mais carboidrato realmente no decorrer do dia e não comer tanto à noite para não prejudicar
essa questão de sono. Então, às vezes, quando falam-se assim, alguém já deve ter ouvido, né? Porque eu ouço muito para cortar o carboidrato à noite total, né? Não coma carboidrato à noite, porque o carboidrato à noite engorda, né? Não é bem essa questão de que o carboidrato à noite engorda, porque o que vai fazer engordar ou não é a soma calórica do dia, da semana e assim por diante. Porém, quando você come muito carboidrato à noite, você vai ter um prejuízo do sono, isso vai prejudicar os hormônios e automaticamente vai dificultar o emagrecimento ou vai favorecer esse ganho de gordura, que é essa inflamação do corpo, porque a gordura é inflamação. Então, durante o dia, a gente vai ter maior lipogênese, ou seja, a gente vai ter maior reserva energética no corpo, é onde a gente vai estar trabalhando para fazer a reserva energética que eu vou precisar para atividade física, que eu vou precisar para o trabalho mental, que eu vou precisar para usar durante a minha noite. A gente vai ter também síntese de glicogênio, que é a reserva que a gente faz no fígado e no músculo, e a gente tem uma maior secreção de insulina, porque é o horário mais favorável para que eu me alimente. Então, pessoas que têm problemas, às vezes, de resistência insulínica e comem muito à noite, já vai ser mais prejudicadas ainda, porque o corpo, naturalmente, ele está apto para liberar essa insulina mais durante o dia, né? Então, quando chega à noite, automaticamente o corpo, os órgãos já vão reduzindo as suas funções para o mínimo possível para se focar nesse horário de descanso e restauração do corpo. À noite, a gente vai ter um metabolismo mais oxidativo, ou seja, a gente vai usar mais essas gorduras que foram guardadas, né, durante o dia. A gente vai ter uma quebra maior dessas gorduras. A gente vai ter o uso desse glicogênio muscular, então é um momento onde eu não vou me alimentar, né? Então eu vou ter esse uso desse glicogênio do músculo, né? E vou ter a liberação do glucagon, que é o hormônio do jejum. É essa liberação de glucagon que vai me dar essa questão da saciedade, do equilíbrio, né? Para eu conseguir dormir, passar a noite toda sem comer e não me sentir mal e não sentir fome. É muito interessante a gente parar para olhar para o estresse, né? O estresse, ele altera o nosso ciclo circadiano. E às vezes, nessa situação que a gente está vivendo, a gente se coloca, às vezes, em muito estresse, em muita pressão, e a gente, às vezes, não entende por que está ficando doente, por que está ficando cansado, por que as coisas estão acontecendo na vida, né? Quanto mais estresse eu tenho, seja porque eu estou pensando nos problemas, nas contas para pagar, que eu não sei quando eu vou voltar a trabalhar, eu não sei quando vai resolver a situação do mundo, eu não sei quando que a vida vai se organizar da forma que eu quero, porque um plano que eu fiz não deu certo, eu começo a trabalhar minha mente ao redor daquilo, eu vou aumentando esse nível de estresse, né? E esse estresse grande, ele vai aumentar o meu cortisol. E eu vou ter uma redução do sono, né? Aí eu tenho menos sono, mais cortisol. Eu vou ter uma redução da leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Então, por isso que as pessoas às vezes falam que tem fome por ansiedade, porque elas estão muito estressadas, vão ter uma prejudicação do sono, um aumento do cortisol e vão ter redução dessa leptina, que é o hormônio da saciedade. Automaticamente, ela vai ter um aumento da grelina, que é o hormônio da fome. Assim, ela vai reduzindo a sensibilidade à insulina. Então, ou seja, a insulina às vezes é liberada, mas o corpo dela não consegue realmente identificar aquela insulina, então ela não tem esse transporte da glicose que ela consumiu. Então ela vai ter mais desejo por doce, né? Ela vai querer mais carboidrato simples, e isso vai causando um aumento das doenças crônico não transmissíveis que a gente vê crescendo a cada dia e muitas das vezes a gente não consegue entender. Então, a gente tem um aumento da diabetes, da hipertensão, da aterosclerose, da obesidade. Então, quantas vezes a gente, às vezes, não para e fica assim, ai, mas eu comecei a engordar e não sei porquê, e não estou entendendo, que eu não estou comendo mais, que não sei o que está acontecendo. E é interessante a gente começar a olhar para essa questão do estresse. Se eu estou estressada, né? Se eu estou dormindo bem, como que eu estou me sentindo comigo, né? Quais são as escolhas dos alimentos que eu tenho feito durante o dia? Eu tenho dado importância para essa variedade de nutrientes?
ou eu tenho preocupado só em matar a minha fome naquele momento, né? Então, é interessante a gente começar a trazer consciência para o processo. A gente aprendeu a colocar muita pressão, né? Porque eu tenho que fazer assim, né? Ah, porque eu tenho que dormir, mas eu não paro para pensar por que eu não estou dormindo. Quais são as coisas que eu posso fazer para começar a dormir melhor, né? Quais são as coisas que eu posso mudar na minha rotina, na minha forma de enxergar a vida, de me comportar comigo, que vai me trazer esse sono melhor, né? Então, fazer esse link e começar a trabalhar em cima disso vai ajudar muito a gente a trazer o que a gente chama de autoconhecimento, né? Porque autoconhecimento é olhar para mim e começar a me entender, a entender o que está acontecendo com o meu corpo. Porque o profissional que às vezes vai me atender em algum momento, ele vai me ajudar. Mas quão mais fácil vai ser se eu começar a ter consciência do que eu estou vivendo, do que o meu corpo está passando, de como era antes, de como se tornou agora. Então, essa autoobservação ela é muito importante para o nosso processo de identificação e de cura do que quer que seja que a gente queira curar, né? Uma coisa bem interessante é a gente ver que o isolamento social é um fator também que aumenta muito o estresse, né? Todo mundo sabe. A gente tem, infelizmente, muitas pessoas altamente estressadas nesse momento. E isso vai alterar as nossas mitocôndrias, que vão impactar diretamente no nosso metabolismo. Isso aumenta o nosso envelhecimento. Então, se eu estou mais estressada, eu vou ter um aumento do envelhecimento. E a gente às vezes procura tanto, né, formas de reduzir esse envelhecimento e cremes anti-age e não sei o quê, e eu quero buscar isso, eu quero buscar aquilo, e às vezes me falta simplesmente trabalhar essa questão do estresse, né? Olhar para essa questão de como que eu tenho me comportado, como que eu tenho me trabalhado, como que eu tenho me cuidado, né? Então, a nossa saúde, ela é integrativa, né? E a gente precisa começar a olhar para isso com muita clareza. Então, após as 21 horas, é o momento da gente se preparar para dormir. E como que eu me preparo, né, para dormir? Eu vou desligar os eletrônicos, eu vou reduzir as luzes, ou vou usar, por exemplo, eu quero ler até mais tarde, porque eu consigo ficar até mais tarde lendo tranquilamente. Ligue uma luz vermelha que ela não vai afetar, né, a nossa visão, porque essa luz branca, na verdade, ela tem um fundo azul. A gente não consegue enxergar, mas a luz do sol também é azul. E ela vai estar imitando para nós, para os nossos olhos, que vai mandar essa mensagem lá para a pineal, que vai fabricar a melatonina, que é dia. Então, meu corpo está entendendo que é dia. E ele não vai liberar melatonina de dia, porque eu não vou dormir de dia. De dia é a hora de eu produzir, né? Então, se eu uso uma luz vermelha, eu não mando essa mensagem, eu vou ter a liberação da melatonina normalmente. Então, uma boa questão é a gente trabalhar essa questão das luzes, desligar os eletrônicos, não assistir notícias. Gente, jornal à noite é um veneno, né? Assistir filme de terror antes de dormir não é legal. Tem quem goste, adore filme de terror, mas eu lembro quando eu era criança, hoje eu entendo por quê. Eu odiava assistir filme de terror à noite. E quando a gente ia ver filme de terror com os amigos e com a família, eu não conseguia dormir, eu tinha pesadelo a noite toda, eu acordava péssima, né? E hoje eu entendo que era porque aquilo me estressava. Então é muito legal a gente começar a ir olhando para as pequenas coisinhas do dia a dia e integrando ela e fazendo essa costura aí da nossa vida. Então, como que a gente trabalha esse sono, por exemplo, sem medicamento controlado, né? Porque hoje a gente lida com tanta gente em uso de medicamento controlado e o quanto que subiu a procura, né, por psiquiatras nesse momento que a gente está vivendo. E as pessoas estão cada vez mais buscando formas para dormir melhor, para controlar esse estresse, para controlar essa ansiedade, né? Então, boas dicas é praticar meditação, né? Fazer uma atividade física prazerosa no decorrer do dia, que seja yoga, que seja corrida, que seja fazer alguma coisa dentro de casa mesmo, quem está tendo só em casa para fazer, monta um circuito, faz ali, descarrega essa energia que está acumulada, né? Evitar alimentação de difícil digestão após as 17 horas. Então, isso é bem legal.
Por exemplo, quem gosta de peixe, por exemplo, uma boa proteína para se ter no jantar é o peixe, que a digestão é mais leve do que a carne vermelha. A carne vermelha, ela leva aí de 13, 14 horas ou até mais, dependendo da situação, para ser digerida. Então, a carne vermelha à noite, talvez ela não seja uma boa solução. E quem tem dificuldade de digestão ou tem uma digestão mais lenta, realmente ela não vai ser uma boa saída à noite, né? Usar a semente de abóbora, semente de girassol, usar os grãos, que vão ter uma quantidade de carboidrato e de proteína bem equilibrada também. Então, fazer essa adequação alimentar vai ajudar muito a encontrar esse equilíbrio, né? Então, após as 17 horas, é interessante a gente evitar o café, né? Aí a gente entra também o chimarrão, chá mate, chá preto, chá verde, porque eles têm cafeína. E principalmente as pessoas que têm o metabolismo lento para cafeína, é legal ter esse não consumo mesmo de cafeína após as 17 horas. E é interessante fazer essa observação, porque eu era uma pessoa que eu tomava café às vezes na hora de dormir e não me atrapalhava. Para mim não me atrapalhava dormir. E eu parei com o café há um tempo, assim, tirei o café todo, fiz um experimento, tirei o café todo para sair do vício, que eu era viciada no café, que era que dava 3 horas da tarde, tinha que ter o café, que era chibatada na adrenal, né? Pra, vambora. E eu tirei esse café todo e depois eu voltei a tomar às vezes. Então, hoje em dia, eu tomo café alguns dias. Tem dias que eu tomo de manhã, tem dias que eu nem tomo e eu não sinto falta mais. Mas hoje eu consigo observar claramente que o dia que eu tomo café, por exemplo, ontem eu tomei um gole de café à tarde, eu já não dormi tão bem. Então, a gente começar a observar isso no nosso corpo, o que funciona para nós, como é em nós, é muito interessante, porque não existe fórmula pronta, né? Cada indivíduo, ele vai tendo uma forma de reação que é sua, né? Isso é individualidade. Isso é a forma que eu enxergo o alimento. Então, eu sempre convido as pessoas para testarem os alimentos, né? Observa como que você sente, tira da sua rotina o alimento que você observou e já viu falar muito sobre ele, e você tem dúvida se te faz bem ou não. Então, tira, fica uma semana, 20 dias sem, depois reintroduza, observe seu corpo, sinta como que o seu corpo está funcionando. Isso é muito interessante, né? Você vai dar oportunidade para olhar para isso. Hoje mesmo eu tive relato de uma cliente que feijão, né? Ela estava fazendo uns testes alimentares e ela observou que antes ela não conseguia entender que feijão fazia mal. E depois ela tirar uns dias, e quando ela reintroduziu, ela tirou uns 10 dias e reintroduziu, ela começou a observar que está dando muitos gases. Então é muito interessante você parar para olhar para o corpo. E como a gente tem esses cafezinhos e os chazinhos que tem cafeína para a gente retirar, a gente tem também aqueles chazinhos que a gente pode acrescentar na nossa rotina, né? O chazinho de capim-limão é muito bom, porque ele é calmante. A gente tem também a melissa. A melissa é uma planta excelente, né? Para se consumir à noite, porque ela vai paralisar a enzima que degrada GABA. Então, a gente vai ter mais concentração de GABA, que vai dar mais equilíbrio, mais tranquilidade, vai favorecer esse relaxamento. Então, chazinho de melissa, depois de 17 horas, favorece essa liberação de melatonina. A passiflora incarnata, que é a folha do maracujá, né? Também é uma boa saída. O uso do mulungu, que é uma raiz excelente, gente, para dormir. Quem não experimentou e tem dificuldade com sono, vale a pena testar, né? Vale a pena olhar para esse mulungu, fazer um chazinho, é excelente, nos ajuda muito mesmo. A ashwagandha também, que é o ginseng indiano, ele é um adaptógeno fantástico e ele traz essa sensação de relaxamento. Então, quem puder e quiser experimentar, é uma planta da medicina chinesa que é fantástica, né? E a gente tem a valeriana, que é muito famosa, só que ela é de prescrição médica, né? Mas as pessoas conseguem consumir, mas aí ela vai ter algumas particularidades, que também é muito boa. Então, às vezes, quando você sentir essa questão de dormir, essa dificuldade mesmo com o sono, já passo, Isabela. Essa dificuldade com o sono,
olhar para essas plantinhas, né? E pedir para o médico mesmo, falar, ô doutor, olha, eu fiquei sabendo que a planta tal é boa, tem como o senhor me prescrever? Porque tem a opção da gente fazer em chá e tem a opção do médico prescrever também para você manipular, né? Tem fórmulas fantásticas que a gente consegue fazer dentro da nutrição, dentro do médico que é interessado em fazê-lo, dá isso, que você vai tomar por um tempo, aquele adaptógeno, seu corpo vai se adaptar ao estresse e você vai conseguir sair dali sem vício. Então é muito interessante a gente conseguir usar essas belezuras que a natureza nos fornece. O ginseng indiano é o ashwagandha, né? A gente tem também o ginseng brasileiro, que é o Pipáfia paniculata, que também é um excelente adaptógeno ao estresse, que é muito bom mesmo. E ele é bem mais barato, a gente encontra com facilidade nas ervanárias também. Então a gente tem imensas possibilidades, né, de trazer esse equilíbrio para o nosso corpo, essa adaptação do estresse, porque realmente há momentos na vida em que é muito desafiador a gente se manter em equilíbrio. E a gente não, se a gente pode ter um auxílio para passar pelo desafio, não tem porquê a gente se matar, né? A gente se cobrar tanto e a gente não buscar essa ajuda ali. Uma coisa bem interessante assim é que esses dias eu estava meio estressada e meio ansiosa assim, eu não estou conseguindo pensar, né? E isso me deixa meio frustrada. A minha irmã pegou e falou assim, Ana Paula, as gotinhas que você, porque a gente trabalha com floral, as gotinhas que você faz para estresse e tal, você pode tomar, as plantas que tem lá é tranquilo. Eu falei, gente, como que a gente esquece tudo, né? Aí eu tomei 2 vezes ontem, não, foi excelente, assim, e a gente às vezes desconecta disso, porque eu tô naquela pensamento que eu não posso tomar nada, né? Mas tem algumas plantinhas que vão ser tranquilas, então assim, a gente começar a entender o nosso corpo, a respeitar o nosso corpo, a respeitar os momentos que a gente passa, a ter paciência com a gente, a se alimentar bem, né? A fazer essas melhores escolhas que a gente puder no dia a dia, né? Fazer, por exemplo, usar esses alimentos que eu citei lá como opções para a produção de triptofano, de serotonina, que a gente vai usar a banana, aveia, amêndoa, cacau, as castanhas, né? Semente de abóbora, semente de girassol. A gente usar, por exemplo, a semente de girassol, ela é até indicada para sinusite, né? Ela funciona como anti-inflamatória, é rica em vitamina E. Então, fazer um leite de semente de girassol, bater com banana, né? Colocar umas castanhas, fica muito saboroso. A gente começa a usar a nossa criatividade para trazer esses alimentos que são benéficos para o nosso dia a dia, né? Os famosos sucos que caiu na popularidade como sucos detox, que na verdade são sucos nutritivos, são riquíssimos em nutrientes, né? Onde a gente vai usar sempre um verde, uma fruta, né? Pode-se usar um legume, pode-se brincar ali. Eu gosto muito de sempre usar ou dente de leão ou couve. Se a pessoa tiver problema de tireoide, a couve tem que ter um pouco de cuidado, porque como tem-se algumas pessoas a redução do iodo, ela vai ter problema com os crucíferos, né? Então, ter atenção, por exemplo, usar ali o dente de leão, o agrião favorece muito o funcionamento da tireoide, com caldo de laranja, usar a semente de abóbora, né? Que é fantástica, que tem tantas funções e, além de tudo, é vermífuga, né? E muita gente não sabe que a gente a gente pega verme mesmo depois de adulto, né? A gente precisa vermifugar. Então, não é porque eu já cresci que eu não pego verme. Os vermes simplesmente diminuíram. Mas eles continuam habitando os intestinos das pessoas aí de várias formas. Então, a gente olhar para tudo isso com muita amorosidade, né? Olhar para o nosso corpo, respeitar esse nosso ciclo circadiano, tentar estarmos mais adequados, embora a gente esteja em casa e esteja tendo uma rotina diferente, procurar manter esse horário de despertar, procurar manter o horário de almoçar, procurar se equilibrar e não fazer igual a gente vê tanta gente falando e comentando que toma café na hora do almoço e que almoça na hora da janta e que janta meia-noite, né? Então, isso vai trazer prejuízo se a gente manter isso por muito tempo, porque vai lá que você acostuma e depois quer manter da mesma forma. Como que isso vai ser daqui a 10 anos, né?
Então, a gente começar a fazer o hoje, a pensar no hoje com carinho, a cuidar do nosso corpo, pensando no nosso futuro. Eu acho que o maior plano de saúde que a gente pode fazer na vida, né? O melhor plano de saúde é cuidar da alimentação, é cuidar da nossa saúde mental, é cuidar de nós, é investir em nós, né? É trazer esse autoconhecimento, é olhar para si mesmo, trazer todo esse carinho e esse cuidado que a gente é tão ensinado a dar para o outro, trazer esse olhar para a gente com muita amorosidade, entender que o nosso corpo ele tem uma sabedoria inata que já veio com ele. A gente só precisa aprender a reconhecer, a respeitar e adequar na nossa rotina da melhor forma possível, né? Para o nosso corpo e para a nossa vida. A gente vai encontrar, sim, um equilíbrio no meio disso tudo. Gratidão. Fico por aqui. Depois eu vou mandar os slides no grupo. Tem algumas receitinhas que eu coloquei que favorecem a produção da serotonina e da melatonina. Eu vou disponibilizar o slide que eu não consegui trazer aqui. E gratidão e até a próxima. Se tiverem alguma dúvida, estou aqui. Ana, só repete pra gente então as ervinhas que produzem serotonina para a gente anotar aqui. Ah, sim. Melissa officialis. Ashwagandha, que é o ginseng. Você pode anotar o ginseng indiano, que na hora que você buscar, você vai achar o nome, o ashwagandha, que ele é chatinho para escrever. O ginseng indiano e o ginseng brasileiro, eles são adaptógenos do estresse. Então, por exemplo, quem tem muita sonolência de dia, durante o dia, usar o ginseng brasileiro ajuda a ter mais ânimo. E quem tem a falta do sono à noite, o ginseng indiano é mais recomendado à noite. Então, isso que eu ia te perguntar, porque o ginseng, eu sempre ouvi falar que era para dar energia, né? É o ginseng americano, é o Panax ginseng. Nossa, nem sabia que tinha Tem, tanta derivação. tem muito ginseng. Isso é bem interessante que a gente às vezes não faz ideia, né? Às vezes a gente tá tomando ginseng para dar energia e tá dando sono. Então, Tipo isso. ginseng indiano, então, né? Isso, para tranquilidade, para trazer essa calma, é o ginseng indiano. O Isso mulungu também. já aconteceu comigo. Comprei ginseng para ter energia, eu só dormia. Olha aí. Tem que ser o ginseng americano para dar energia, né? E o ginseng Isso, é o Panax ginseng. O indiano é para trazer tranquilidade. Dá um soninho gostoso. O mulungu também é excelente para dormir. Mulungu. Isso. Chazinho de mulungu à noite é uma bênção. Maravilha. E como que eu posso tomar esse ginseng indiano à noite, Ana? É chá também? Olha, você encontra ele em raiz e encontra ele em cápsula. Aí, se você encontra ele em raiz, você vai fazer um chazinho. É uma colher de sopa de planta para uma xícara de água fervendo. Maravilha. Tem alguém aqui querendo perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar, o ginkgo biloba, Ana, ele também dá sono? Não, ginkgo biloba é uma planta de prescrição exclusiva médica, mas a ginkgo biloba, ela é um ativador do sistema circulatório, então às vezes ela vai tirar o sono. Então pessoas que precisam usar a ginkgo biloba para circulação sanguínea e às vezes o prescritor não se atenta aos horários, a pessoa toma após as 18 horas, geralmente ela vai prejudicar o sono. Você sabe que eu estou te perguntando isso porque minha sogra está tomando ginkgo biloba e ela não estava dormindo à noite. É porque ele é ativador do sistema circulatório. Boa. Vou observar isso nela.
Gratidão. Nossa, foi fantástico. Só essa dica já foi fantástica. Gratidão. Eu que agradeço. Maravilhosa, Ana. Então, gente, a Ana, ela faz parte do programa Transforme, né, do portal Nossos Olhares, do portal NUM. Tem lá já uma aula da Ana e vai ter mais algumas aulas da Ana. Da parte do pilar de corporal, a gente tem a Ana, a Sônia também trabalhando com o corpo, e a Ana com a nutrição. A Soninha estava aqui até agora há pouco. E para quem quiser, temos outros pilares dentro do programa. A Ana falou aí também sobre meditação, né? A gente tem um pilar só de saúde mental, com várias práticas de meditações. Temos também o social, com a Isa, com a Bela, que está aqui também na aula, falando sobre sustentabilidade e permacultura. E quem quiser conhecer mais, o link está na bio do portal NUM. É só entrar lá e acessar. Foi maravilhoso, Ana. Obrigada, viu? Gratidão. Muito informativo, de verdade. Que bom. Gratidão mesmo. Ajudar é sempre bom. E a gente está sempre aprendendo juntos, né? Exatamente. Obrigada, meu amor. Fica com Deus aí, vocês. Beijos. Beijo, gente. Obrigada pela participação de todos. Gratidão. Mesmo. Beijo. 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 Beijos, queridas.